Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre Machado. Eu vou estar passando para vocês uma atividade extra decorrente do que vem acontecendo na atual guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel. E como isso pode impactar, né, o transporte marítimo. Essa é a matéria de transporte marítimo. Então, é uma atividade que tem uma pontuação um pouco maior, então que vocês tenham uma aplicação melhor para estar desenvolvendo e posteriormente apresentando, ok? Essa atividade é para ser entregue na próxima semana, então até sexta-feira para as turmas da noite, até quarta-feira para as turmas da manhã, ok? Vamos lá. Bom, a atividade ela pode ser realizada em dupla, tá? Se sobrar alguém é admitido até um trio, né? Porque se tiver mais dá para fazer dupla. E a gente vai conversar sobre alguns pontos atuais aí a respeito dos impactos do que está ocorrendo no transporte marítimo internacional. Bom, o tema da atividade é geopolítica, segurança marítima, impactos logísticos, a crise envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Aí nós temos as principais rotas de comércio internacional, para a gente dar uma olhada, mas vocês vão pesquisar e vão identificar aí possíveis movimentações, ok? Bom, qual é o objetivo da atividade? É que vocês desenvolvam, né, uma análise crítica sobre os conflitos geopolíticos, né, e como eles podem afetar o mercado de transporte marítimo internacional, como eles podem afetar as rotas comerciais, né, os reflexos nos custos logísticos e nas operações portuárias. Então, a ideia é que vocês consigam compreender essa interdependência entre segurança marítima, comércio internacional, cadeias de suprimento e governança logística. Então, tudo que nós vimos nesse primeiro módulo, que nós já encerramos do nosso conteúdo sobre os principais meios de transporte, as operações portuárias propriamente dita, a carga, né, em relação a essas operações. Agora a gente vai tentar juntar isso dentro do contexto geopolítico. Então, muita coisa do que a gente vai falar aqui vocês já viram na aula, na segunda aula ou na terceira aula, se não estou enganado, onde a gente falou dos estreitos, falamos da geopolítica, dos principais conflitos internacionais. Agora vocês vão ter a oportunidade de analisar um conflito na prática, ok? Então vamos fazer uma rápida contextualização, né? Só para vocês entenderem. Bom, eu tenho aí nos últimos anos a intensificação das tensões entre Irã, Estados Unidos e Israel. Isso vem provocado, de certa forma, no mundo, né, uma dúvida sobre a segurança, né, a capacidade de segurança na navegação no Oriente Médio. A gente tem que lembrar que o Oriente Médio, né, ele é extremamente sensível, ou seja, é uma das principais rotas do comércio internacional, e aí a gente analisa pelo ponto de vista do Estreito de Hormuz, ainda do Mar Vermelho e do próprio Canal de Suez. Ou seja, qualquer uma dessas áreas eleva, né, em combate, pode levar o risco para os navios mercantes, especialmente aí petroleiros e containeiros, né, navios de container. Então, quais são as principais tensões que a gente já consegue identificar antes mesmo de aprofundar? Só vendo lá o vídeo inicial da viagem inaugural do maior navio do mundo e já vendo as últimas aulas até então, tá? O aumento do preço do frete, a elevação dos custos de seguro marítimo, alteração e desvio de rotas comerciais aumentando o custo, atraso nas cadeias de suprimento global, impacto nos preços da energia e do commodity, ou seja, tudo que é transportado pelo mar além da carga vai refletir de alguma forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho a opção do Estreito de Hormuz, que agora o Irã está imobilizando a passagem por ali. Então, eu teria que buscar uma outra rota, né? Se eu for usar a rota do canal de Suez, por exemplo, eu vou ter que passar pelo Estreito de Bab-el-Mandeb, ou seja, aí eu tenho os Houthis do Iêmen lá que podem estar atacando os navios nessa rota. Então, eu acabo comprometendo as operações
Não que eu não tenha a rota, como nós vimos, a gente vai ter ainda mais uma rota que é o contorno lá do Cabo da Boa Esperança, né? E isso aumenta demasiadamente o custo dessas operações para poder chegar na Europa, para chegar de uma maneira menos custosa, ok? Bom, a tarefa da dupla, né, é analisar esse cenário e responder algumas questões estratégicas que eu coloquei para vocês. No primeiro bloco, vocês vão fazer uma análise geopolítica. Então, o que eu recomendo? Respondam individualmente as perguntas e depois transformem essas respostas em texto, né, num único documento, como vai ser o pedido final do projeto. Explique por que o Oriente Médio é uma região estratégica para o transporte marítimo internacional. Qual a importância do Estreito de Hormuz para o comércio mundial do petróleo? De que forma um conflito militar na região pode afetar a navegação comercial? Então, dentro do aprendizado de vocês teórico, que nós já vimos em sala nessas últimas semanas, mais o que nós vimos na viagem inaugural daquele maior navio do mundo, mais as nossas discussões e o que vocês possam estar pesquisando para poder responder essas análises. Não se preocupem em botar no GPT para responder para vocês, não. Tentem trabalhar com o conteúdo de aprendizado de vocês, até para a gente poder ter uma percepção qual é o nível que a gente está dentro do nosso conteúdo de uma forma geral, ok? Olha lá, crise do Oriente Médio, o que ela mostra? Os impactos lá que são solicitados, né? Com a morte lá do Khamenei, ou seja, eu desestabilizei, de certa forma, o governo iraniano. Automaticamente, como resposta, ele bloqueou o Estreito de Hormuz. O preço do barril já começou a aumentar. Ou seja, crise energética para os navios de gás e de petróleo, inflação global, o turismo e o comércio aumentam, os fretes marítimos aumentam, né? Eu tenho aí tanto civis soldados americanos como civis israelenses e também civis e soldados iranianos mortos, né? Eu tenho que lembrar que essa rota do Estreito de Hormuz, ela é uma rota crítica. Então, de 20 a 30%, né, de todo o petróleo mundial passa por ali, petróleo e gás. E aí isso já reflete de forma expressiva no aumento de todos os custos relativos a esse transportador marítimo. Então, por exemplo, né, o preço do seguro aumenta, o preço do frete aumenta, o gasto de combustível, se eu tiver que contornar o Cabo da Boa Esperança, vai aumentar, as emissões de carbono vão aumentar, mas principalmente o tempo vai aumentar, gerando diversas multas nessa cadeia de distribuição logística, ok? Os impactos logísticos, então, eles podem ser identificados em 3 níveis, né, na crise desse transporte internacional. Os primeiros, aumento do custo do bunker, do combustível marítimo, aumento do frete e crescimento do seguro. Esses 3 são os principais diretos que vão, né, ampliar a capacidade da crise. Por quê? Porque automaticamente eu vou ter congestionamento das rotas alternativas e eu vou ter atraso nas entregas de mercadoria. Se eu tiver isso, o meu custo aumenta. Uma outra pergunta, uma outra colocação contra o impacto logístico ainda. Caso navios passem a evitar determinadas áreas de risco, quais rotas alternativas poderiam ser utilizadas? Então você tem que fazer uma leitura no mapa, na geopolítica global, e analisar e ver quais rotas você poderia estar oferecendo, né? E pode até inclusive classificar com o nível de perigo de cada rota. Então, a rota vai ser determinada pelo nível de risco que eu vou assumir. Automaticamente meu seguro vai ser mais caro e as chances de eu não me dar bem são grandes, né? Terceiro, aí já é uma análise mais específica aqui de impacto para o Brasil e para os portos. Então, quais seriam, aí, pensando em exportador e importador brasileiro, quais seriam os principais impactos desta crise a médio, a curto, médio e longo prazo? Outra pergunta, por exemplo, de que forma portos brasileiros e operadores logísticos podem se preparar para o cenário de instabilidade no comércio marítimo internacional? O que eles podem fazer preventivamente dentro do seu planejamento? Mudança de rota,
troca de combustível, embarcações com combustível mais limpo e assim por diante, para atingir esse objetivo ou impactar o menos possível essas operações. Então, ó, eu dei um exemplo aí do preço do frete, né, no agronegócio, por exemplo. Então, eu tenho lá o Estreito de Barra-Média, que pode ser atacado a qualquer momento. Eu tenho o Irã atacando ali Mar Vermelho e o próprio Golfo, né, a área ali do Golfo Pérsico, ok? E eu tenho aí também a rota pelo Mediterrâneo, que é a que vai chegar ali em Israel, por exemplo, é a rota de apoio deles, né? Então, o seguro de carga para essa região toda, nós tivemos notícia que ele foi suspenso, ou seja, se você tentar passar e for afundado, é por sua conta e risco. Alguns navios desviaram e acaba aumentando muito o atraso e os custos, né? E acaba gerando um aumento em cadeia para aquele consumidor final. Então, isso tem que ser observado detalhadamente. Esse é somente um dos impactos. E o Brasil sofreria com todo o processo de exportação para estes países ou para aquela região propriamente dito e sofreria também na importação de determinados produtos oriundos daquela região. Tomada de decisão, né? Então, a gente vai fazer uma simulação. Então, o que vai culminar esse projeto, né, esse trabalho? Então, a dupla vai assumir um papel de analista logístico de uma empresa de navegação internacional. E aí vocês vão definir se é container, se é granel, é com vocês, ok? A empresa ela vai possuir navios que vão transportar container entre Ásia, Europa e América do Sul. Então, o que vocês têm que apresentar aí? Uma recomendação estratégica, né? Na minha escrita. Eu vou manter a rota tradicional? Se eu for manter, eu tenho que justificar com base na segurança, custo e prazo logístico. Vou desviar da rota? Tudo bem, eu vou justificar minha decisão. Segurança, custos e prazo logístico. Eu vou reduzir as minhas operações na região? Vou justificar minha decisão. Segurança, custos e prazos logísticos. Eu vou aumentar seguro e custos operacionais? Eu vou analisar minha decisão, segurança, custo e prazos logísticos. Ou seja, tudo que eu, em termos estratégicos, adotar, eu tenho que justificar. Não existe nada errado, tá, pessoal? O que nós temos é um aumento do risco significativo, dependendo da escolha que você faça, ou do prêmio que você vai pagar, o custo que você vai ter, ok? E o produto final, o que vai acontecer? Então, cada dupla, ao final, né, da atividade, que é sexta-feira que vem, vocês vão entregar, uma página de análise e estratégia. E o que vai conter nessa página? Breve análise do conflito, impactos logísticos identificados, decisão estratégica da empresa e justificativa dessa decisão. Ou seja, opcionalmente vocês podem incluir mapa de rota afetada, detalhe de commodity. Vocês vão escolher que tipo de commodity vocês vão fazer análise, como se vocês já estivessem trabalhando em um dos segmentos. Container, granel, tipo de granel, para onde vai sair, para onde vai. A análise é de vocês, ela é livre, tá? Fiz esse produto, que essa dupla vai escrever um texto de uma página, bem bonitinho, né? Então, o que eu recomendo? Respondam as perguntas e depois, com base, né? Então, nessa estrutura, eu monto o meu texto, ok? Desse texto, gente, eu coloquei aqui, desse texto, eu vou fazer, dentro das competências que eu desejo que vocês atinjam, né, de trabalho, uma análise geopolítica aplicada à logística, a interpretação dos riscos no transporte marítimo, pensamentos estratégicos em cadeia de suprimento, tomada de decisão em ambiente de incerteza e integração entre comércio internacional e gestão portuária. Então, tudo que nós vimos desde a primeira aula, a gente consegue aplicar aqui de forma muito tranquila, gente. Muito tranquila. Agora, eu posso me aprofundar, lógico, e devo, com as notícias mais recentes que eu tenho de mercado. Só busquem fontes fidedignas e relacionem essas fontes depois
no final da nossa atividade, lá no nosso referencial bibliográfico. Tudo bem? A execução. Entrega ao professor na semana subsequente, ou seja, eu estou passando a atividade hoje, então semana que vem, na quarta-feira, para as turmas da manhã, na segunda aula, né? Que a primeira aula é na terça, aí na quarta-feira é a nossa segunda aula da semana, e para a turma da noite, na sexta-feira, porque nós temos na quarta-feira e depois nós vamos ter a segunda aula da semana na sexta-feira, ok? Aí vão me entregar, tá? E o que eu gostaria? Que preparassem uma apresentação, a dupla preparasse uma pequena apresentação de no máximo 15 minutos. Eu vou fazer um sorteio, essas pessoas vão apresentar para a gente o que elas encontraram e como é que foi o raciocínio que foi utilizado dentro dessa apresentação. Tipo, 5, 6 slides no máximo, dá para passar tudo aí. Montem uma coisa bonitinha, porque essa é uma prática que vocês vão ter dentro das empresas do Porto, ok? Então, eu posso deixar para vocês aí que esse é um assunto extremamente sensível, historicamente fabuloso, porque não é sempre que acontecem essas coisas, né? E a repercussão ainda é incerta dentro da geopolítica internacional, mas a gente sabe que vai mudar muita coisa. A gente vai discutir isso um pouco em sala, tá bom? Mas já dá para ter um parâmetro bem legal e fortalecer o aprendizado de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando ou na sala, ou mandando para o meu LinkedIn, ou mandando para o meu Instagram, ou mesmo pelo meu e-mail, já que o Teams está meio instável, tudo bem? Aí eu deixo os meus contatos, que vocês, se vocês precisarem, tá? Para poder me encontrar aí, meu e-mail pessoal, porque o da Fatec desmobilizou no dia 28. Eu tenho aí um canal no Spotify bem antigo, que foi do tempo da pandemia, mas eu falo lá algumas aulas de transporte marítimo, de metodologia, um pouco antigas, mas dá para quebrar, dá para quebrar o galho, dá para ajudar um pouquinho. Meu endereço no Instagram e o meu endereço no LinkedIn. Tudo bem, pessoal? Bom, estou terminando por aqui. Precisou de mim? Manda sinal de fumaça, conversa comigo na faculdade. Então, espero que a gente tenha uma excelente semana aí. Tenha um restante de semana abençoado aí a todos, tá bom? Tchau, tchau.